Oi, meus amores, meu nome é Helena Reis, podem me chamar de Lê. Gente, eu vou dar continuação aqui agora para a série de Chamas Gêmeas e hoje eu vou falar um pouco sobre as civilizações perdidas. E assim, quando a gente fala em Chamas Gêmeas, né, muitos acreditam que se trata apenas de uma história de amor, como se fosse a busca pela outra metade, né, muitos romantizam, é um romance, uma coisa muito do aqui e agora, né? Então, assim, as pessoas procuram muito entender o que está acontecendo aqui e agora, né? Como que eu lido com isso? Quando que vai voltar? Sabe? As pessoas ficam muito focadas no momento atual, no afastamento, no que está acontecendo, no que aconteceu de uns anos para cá. Enfim, mas a verdade é que essa conexão, né, ela é muito mais antiga e muito mais profunda, né? E para compreender essa real essência, tá, das chamas gêmeas, é preciso olhar além do nosso tempo linear, além da nossa vida presente. Precisa abrir a mente. É por isso que eu tô trazendo para vocês esses temas, né? Na verdade, nessa série das chamas gêmeas, eu poderia muito bem começar aqui falando das etapas da dinâmica, sobre o afastamento, sobre isso, sobre aquilo, mas eu acho muito interessante, assim, a meu ver, tá? E aí cada um pega o que faz sentido para si, né? Inclusive, o segundo vídeo eu falei muito disso, né? Que não existe uma verdade absoluta, existe aquilo que faz sentido para mim, que faz sentido para você. Então você vai pegar o que fizer sentido para você. Mas, né, pelos meus estudos nesses últimos anos, pela minha experiência, né, que tô também na dinâmica, eu acho que é muito interessante a gente ter um conhecimento de algumas coisas para daí a gente entrar mais no momento atual, digamos, né? Que é quase que o mais superficial, digamos assim, sabe? Que é o superficial dessa história, que não deixa de ser importante, mas tem camadas muito mais profundas. E essa dinâmica, ela é muito também sobre expansão de consciência, né? É algo muito espiritual, com um propósito muito grandioso. Então, assim, a minha ideia com essa série é justamente começar com algumas questões, assim, mais lá de trás, tal, para preparar, digamos assim, a mente de vocês, sabe? Expandir, né? Fazer tem aquele meme, né, que explode assim. Para quando chegar mais lá para frente, que vai ser o momento atual, mais na superfície, que é o que a gente está vivendo agora, você já entender muita coisa que tem lá por trás, lá embaixo, lá nas profundezas, entendeu? E, ao meu ver, fica muito mais fácil a gente entender. Por quê? Porque a gente vai para camadas mais profundas, porque essa dinâmica não é sobre ego, não é sobre superfície, não é sobre aparência, não é sobre joguinho, não é... É muito mais profundo. Então, quando a gente vai entendendo, por exemplo, igual no vídeo anterior eu falei sobre seres estelares, e cara, veio uma cliente minha, eu não vou entrar em detalhes, pode ficar tranquila se ela estiver ouvindo, assim, não vou te comprometer, mas assim, porque ela é bem discreta, mas ela veio falar comigo, né, e falou que chorou muito com o meu vídeo das sementes estelares. Eu fiquei muito feliz, assim, né, que ela chorou de emoção, né, se conectou muito, porque, gente, é isso que me motiva a estar aqui, sabe? É tocar o coração de uma, duas, não interessa quantas pessoas, mas assim, sabe? Os feedbacks que eu tô tendo e, por exemplo, esse dela, né, que ela assistiu o vídeo das sementes estelares e ela falou que ela chorou muito porque ela sempre sentiu que ela não era daqui. Ela falou que desde pequena ela até se sentia, assim, estranha, até incomodava ela aqueles pensamentos de não se sentir pertencente e se questionar demais, de onde eu vim, sabe? E ela falou que ela sempre se identificou muito com as estrelas, sempre gostou muito, que ela já quis fazer até astronomia. E que ela falava para os amigos dela que quando ela morresse, ela não ia partir, ela iria voltar para casa. E muita coisa que eu falei naquele vídeo é exatamente o que ela sentia e ela falou muitas vezes na vida dela. Então, assim, ela se identificou demais. Então, assim, entende? É muito mais, é muito além, sabe? Olha só, né? A gente tá falando de sementes estelares, de coisas assim que vão muito além desse corpo, entende? Então, assim, eu senti no coração, tá? Tudo que eu vou trazer aqui, que vem trazendo, é muito canalizado. Eu falo que eu tô aqui
a serviço da luz, eu vim aqui para isso. Esse canal é para isso, é para que eles me usem aqui, ó. Eu quero ser instrumento da luz, né? Que eu possa passar o que eles querem que eu passe, para você que precisa ouvir o que eles querem falar, entendeu? Então eu peço muito para que Deus, o universo, uma egrégora de luz, sabe, me use mesmo como instrumento para que eu possa canalizar o que tem que ser canalizado e passar para quem precisa ser passado aqui as informações. Então, eu senti muito, né, que tinha que falar sobre Lemúria, sobre Atlântida, porque muitas pessoas não conhecem, nunca ouviram falar. E é importante que a gente saiba, principalmente a gente que tá nessa dinâmica, sabe? Porque assim, a gente precisa abrir a mente, né, para aquilo que já foi vivido em outras eras, em outras civilizações, em outros mundos interiores que, embora tenham desaparecido da superfície da Terra, eles continuam vivos em nossa memória espiritual. Então, assim, as civilizações como Lemúria, Atlântida, não são apenas lendas ou mitos contados em antigos manuscritos. Para quem acreditar que tá tudo bem também, né? Como eu já falei. Gente, pega o que fizer sentido para vocês, o que não fizer, joga pro universo. Eu vou passar aqui uma teoria para quem tocar no coração, ótimo. Quem não tocar no coração, para quem não tocar no coração, ótimo também. E tá tudo certo, segue o baile. Já falei isso no segundo vídeo, sobre verdade absoluta versus o que faz sentido pra mim. Então, tudo que eu falar aqui faz sentido pra mim, tá? E pode não fazer pra você, mas se fizer, que ótimo. Estamos juntos, a gente vai trocando experiências. Se você tiver outras visões também, pode colocar aí nos comentários. Eu também sou muito aberta, eu sempre falo. Eu falei lá no outro vídeo. Eu tô muito aberta também, eu tô sempre aberta a ouvir opiniões, a conhecer outras perspectivas, entendeu? Trocar. O que não significa que eu vou, né, acreditar também em tudo, mas eu tô sempre aberta. Eu tô aberta e eu vou filtrando. E eu também aconselho vocês, né? Eu falei isso lá no outro vídeo. Estejam abertos, né? Com a mente aberta, mas filtra. Filtra o que faz sentido para você, tá? Então, essas civilizações, né, elas foram berços, né, de grandes experiências da alma humana. Momentos em que a consciência coletiva viveu outras formas de amor. Então, entende? Gente, porque assim, quando a gente fala de chamas gêmeas, eu falei, não é uma coisa romantizada, não é somente amor. Não é somente o amor romântico, mas é muito sobre amor. É muito, tá? Assim, mas é sobre um amor incondicional, é sobre um amor espiritual, é sobre um amor elevado. Entende? As chamas gêmeas falam sim de amor, mas desse amor. Não um romancinho. Não, eu amo ele só se ele faz isso, aquilo, não é sobre isso, é uma coisa muito elevada. Por isso que é muito importante a gente ter noção do que tá ali, ó, nas profundezas, porque aí a gente encontra esse tipo de amor, esse amor verdadeiro, que é o amor que nunca deixou de existir na gente. Nunca deixou de existir aqui, ó, ao nosso redor. Vem do alto, vem da fonte, é infinito, é abundante. Só que o ego, a gente fica, assim, muitas vezes a gente não consegue acessar essa fonte, tá? Então, assim, né, essas civilizações, né, foram berços de grandes experiências, né, da alma humana. Em que a consciência coletiva, né, porque existe uma consciência coletiva, tem a consciência, né, do indivíduo, tem a consciência coletiva, como se fosse uma egrégora, né, que a gente tem aí, enfim. Então, essa consciência coletiva viveu outras formas de amor, de espiritualidade, de ciência e de conexão com o divino. E muitas das almas que hoje caminham pela Terra, especialmente as que vivem a jornada de chamas gêmeas, já estiveram lá. Carregam impressões, memórias e aprendizados que reverberam até hoje. Então, assim, gente, por que é importante conhecer essas histórias, né? Porque cada civilização perdida, né, deixou sementes. Algumas de luz, outras de dor, tá? Que se refletem nas dinâmicas espirituais que enfrentamos agora.
O que chamamos de gatilhos, medos, bloqueios ou até dons espirituais, muitas vezes têm origem nesses períodos. É como se a nossa alma guardasse fragmentos de tudo que já viveu. E quando reencontra sua chama gêmea, esses fragmentos se ativam, trazendo à tona tanto as feridas quanto os potenciais esquecidos. Então, assim, compreender as civilizações antigas, gente, é compreender a si mesmo em camadas mais profundas. É perceber que você não está apenas curando dores da sua infância ou de relacionamentos passados nesta vida. Você está, na verdade, ressignificando experiências milenares. Muitas uniões de chamas foram separadas em momentos cruciais da história. E depois a gente vai falar mais sobre isso. Seja por catástrofes naturais, seja por escolhas baseadas no ego, seja pela queda da consciência coletiva. Por isso, tantas vezes, o reencontro parece carregado de desafios. Ele traz consigo memórias de separações antigas que precisam ser curadas agora. Então, conhecer a trajetória da alma, através das civilizações perdidas, nos dá clareza e confiança. Porque entendemos que o amor das chamas gêmeas não nasceu aqui, nem termina aqui. Ele é parte de um fio dourado que atravessa eras, dimensões e mundos. E quando a gente olha para trás, com consciência, a gente pode finalmente caminhar para frente com mais leveza, sabendo que não estamos repetindo histórias antigas, mas transformando-as em algo novo. Então, gente, vamos falar de Lemúria, né, que era uma época assim onde a energia feminina era predominante, né? O amor era muito elevado, assim, enfim, estado de consciência muito elevado. E era um tempo assim da inocência espiritual, sabe? Então, assim, antes da queda, né, de Lemúria, antes das guerras de poder e da busca incessante pelo controle, né? Houve um tempo ali em que a humanidade viveu mais próxima da sua essência divina. Esse tempo foi Lemúria. Eu fico emocionada, porque eu sinto uma conexão muito forte com Lemúria. Lemúria não foi apenas uma civilização, mas uma escola espiritual coletiva. Ali, as almas encarnadas tinham uma ligação profunda com a Terra, com Gaia, né? Com os elementos e com o coração. Era como se a vida pulsasse em unidade, né? Era assim, como se todo mundo ali tivesse muito unido, sabe? Sem tantas divisões, sem tantas máscaras. A consciência era simples, mas ao mesmo tempo muito elevada. O amor era a base de todas as relações. E o cuidado mútuo era natural, não forçado. É por isso que Lemúria é lembrada como o tempo da inocência espiritual. Não havia competição, sabe? Aquela competição feroz que conhecemos hoje. Busca por status, por poder, né? A energia em Lemúria era de cooperação, de pertencimento, de sentir-se parte de um todo maior. E isso refletia diretamente nessas conexões de alma. E as chamas gêmeas que viveram em Lemúria experimentaram algo muito raro, que é a união em um estado quase puro, onde não havia tantas interferências externas. Era como se o amor pudesse fluir naturalmente, sem tantas barreiras impostas pelo ego ou pela sociedade. E essa experiência deixou um registro profundo no coração de muitas almas que buscam hoje, inconscientemente, retornar a esse estado de pureza no amor. Mas, como toda a história, também houve o fim. Lemúria foi desaparecendo diante das mudanças da Terra e da própria evolução da consciência humana. E com sua queda, muitas almas sentiram pela primeira vez a dor da separação. Essas almas não sabiam o que era separação. Elas viviam num estado de união, né? De um amor muito elevado. E quando houve a queda de Lemúria, começou a separação, a dualidade.
Foi nesse ponto, né, que a ferida da perda começou a marcar a jornada das chamas gêmeas. A lembrança de um tempo em que o amor era simples, mas que se perdeu. Então, assim, na verdade, eu acho que deve ter, né, teorias aí que ligam bastante, né, claro, óbvio, Lemúria, Atlântida com chamas gêmeas, óbvio, mas assim, tem algumas coisas que eu fui concluindo muito, assim, fazendo um link eu mesma, né, porque eu tenho essas manias, né, eu vou lendo várias teorias e eu vou criando uma. Mas assim, eu vou falando pra vocês aos poucos, assim, e vocês vão entender também por que eu tô trazendo tudo isso, enfim. Mas eu acho que vocês já vão começar a pegar uma referência, digamos assim, sabe? Pensa, ó, era um amor incondicional em Lemúria, né? Um estado de unificação. Somos um, e depois veio a separação. O ego, a dualidade. Então hoje, né, quando tantas pessoas falam sobre sentir, né, que o amor deveria ser mais leve, mais verdadeiro, mais natural, é o eco de Lemúria que ressoa dentro delas. É a memória da alma lembrando, eu já vivi isso. E eu sei que é possível. E essa lembrança não é um convite à nostalgia, mas um chamado para recriar aqui e agora um novo tempo de inocência espiritual. Não porque voltaremos ao passado, mas porque podemos escolher trazer para o presente a pureza que um dia já conhecemos. Assim, gente, ao conhecer Lemúria, entendemos de onde vem a saudade que tantos sentem de um amor mais simples. Eu muito identifico. Entendemos também porque diante das chamas gêmeas, muitos corações se abrem de uma forma tão intensa. Porque de alguma maneira, essa energia é a chave para resgatar aquilo que foi vivido lá atrás. Aí agora, falando de Atlântida, né? Se Lemúria foi o tempo da inocência espiritual, Atlântida já foi o tempo da expansão, do conhecimento e do poder. Aí já entrou energia masculina, né? Já começou ali, já veio... Enfim, a humanidade avançou de maneira impressionante, desenvolvendo ciência, espiritualidade, tecnologias que até hoje parecem inalcançáveis. Era uma civilização magnífica, tá? Marcada pelo esplendor, pela sabedoria, pela busca pela perfeição, da perfeição. Ok. Até aí, né? Parece tudo bem. Mas junto desse brilho todo, veio também a sombra. E aí que entra a dualidade, né? Porque a Atlântida, né, nos mostra o outro lado da moeda. Quando o ser humano esquece da humildade e se perde no fascínio do poder. Tá vendo? Gente, vocês entendem? Lemúria, Atlântida aí, ó, tem uma ligação aí com o feminino, com o masculino, com a separação e etc, etc. Muitos Atlantes começaram a usar o conhecimento sagrado de forma egoísta, voltado para a dominação e o controle. E assim, aos poucos, a pureza foi se corrompendo. O que antes era usado para curar e elevar, passou a ser usado para manipular e dividir. Esse processo é muito simbólico para a jornada das chamas gêmeas, né? Se em Lemúria a gente vivia, né, uma união quase pura, em Atlântida vivemos a separação marcada pelo ego, pelo orgulho e pelas disputas do poder. E foi nesse momento que muitas chamas gêmeas experimentaram, talvez pela primeira vez, os jogos do ego dentro do relacionamento. O amor deixou de ser apenas fluxo e passou a ser também um campo de batalha entre a entrega e o controle. A queda de Atlântida, gente, não foi apenas geológica ou física, mas sobretudo espiritual. A civilização ruiu porque o coração foi esquecido. Eu tô emocionada. Ai, meus olhos. Em meio ao excesso de racionalidade e ambição. Eu tô falando, por isso que eu tô trazendo isso pra vocês.
Porque tem uma coisa... Ai, ai. Vou ter que parar o vídeo. Aí, ó, minha cliente chorou no outro, tô chorando nesse. Tá. Mas essa civilização de Atlântida ruiu. Porque o coração foi esquecido, né? Em meio ao excesso de racionalidade e ambição. E esse padrão ecoa até hoje. Quantas vezes, né, a gente não repete, né, nas nossas relações esse mesmo erro? Queremos controlar, queremos ter razão, queremos que o outro se encaixe no que achamos que é certo e acabamos nos afastando da essência do amor, ou seja, Lemúria. E o que a Atlântida nos ensina, então, né, gente, quando a gente fala sobre isso, reflete sobre isso, é que o verdadeiro poder não está no controle, mas na integração. O conhecimento, ele só tem valor quando está a serviço do coração. E as chamas gêmeas, ao se reencontrarem hoje, muitas vezes passam exatamente por essa prova. Escolher entre repetir o jogo do poder, orgulho, disputa, razão, ou abrir mão das armas e retornar ao fluxo da união. Assim, né, quando a gente olha para Atlântida, a gente pode entender que muito da dor, né, e da dificuldade da união das chamas gêmeas, né, das chamas gêmeas atuais, né, vem desse registro ancestral. É como se ainda carregássemos na memória da alma, né, as marcas dessa queda, mas também carregamos a possibilidade de fazer diferente. A cada reencontro, gente, o convite é o mesmo: deixar para trás os jogos de poder, escolher o caminho da humildade, da entrega e da verdadeira integração. Porque é só assim que o amor deixa de ser palco de disputas e volta a ser o que deveria ter sido desde sempre, um templo de cura e de elevação. Aí, gente, depois da pureza espiritual, então, de Lemúria e do esplendor seguido da queda, né, de Atlântida, a humanidade, né, precisava reencontrar o caminho do equilíbrio, certo? E aí foi no Egito Antigo, né, que começamos a ensaiar essa reconciliação entre energia feminina e energia masculina, tá? Então, no Egito, o sagrado não era visto apenas como espiritualidade isolada, mas como parte da vida cotidiana. Os deuses e deusas representavam aspectos complementares da existência, né? Por exemplo, Ísis e Osíris, né, trazem o símbolo da união do masculino e do feminino, não como disputa, mas como cooperação. Era como se a alma coletiva estivesse buscando uma forma de não repetir os erros de Atlântida, tentando equilibrar o coração e a mente, a intuição e a razão, o receptivo e o ativo, né? Então, o Egito, ele nos deixou não só um legado arquitetônico, né, e cultural, mas também espiritual. Muitos rituais, conhecimentos alquímicos, símbolos egípcios atravessaram os séculos, né, e ainda hoje ressoam dentro de nós. É como se, de alguma forma, tivéssemos memória, né, dessa tentativa de equilíbrio, e isso ecoa também fortemente na nossa jornada de chamas gêmeas. Afinal, o encontro entre essas duas almas, né, espelhadas, nada mais é do que o ensaio desse equilíbrio divino dentro de nós. E é justamente a partir dessa introdução que a gente pode abrir vários caminhos para os próximos capítulos, para os próximos vídeos, tá? Por exemplo, eu quero falar depois para vocês sobre o mito de Ísis e Osíris, né? A morte, a ressurreição e o poder da união sagrada. A sabedoria de Tote também, né? Os ensinamentos ocultos e a ligação com o livro de Tote e o tarô. É muito legal também. Os templos de iniciação, né? Como o Egito era um grande centro de mistérios espirituais. A ligação com outras civilizações, né, como os registros de Lemúria, de Atlântida, como que isso influenciou, né, o Egito. Que mais? Os legados para os dias atuais, né, os símbolos como o olho de Horus,
flor da vida, né? Que ainda nos ajudam na expansão da nossa consciência. E tudo isso, né, nos mostra que após os extremos, né, de Lemúria e de Atlântida, o Egito surge como uma tentativa de restaurar a harmonia. Não era perfeito, claro, mas foi um marco. E é exatamente essa busca pelo equilíbrio que continua viva até hoje e que se manifesta também nas relações de chamas gêmeas. Então, gente, para finalizar, né, esse vídeo, né, quando a gente olha para trás e revisita Lemúria, Atlântida e até o Egito Antigo, não estamos apenas estudando civilizações perdidas, estamos resgatando fragmentos de memória que vivem em nós, tá? Então, relembrando, Lemúria nos recorda a pureza da intuição, o coração conectado com a natureza. Gente, é o reino da imperatriz, né? A força da energia feminina, tão receptiva e amorosa, né? Olha lá. Então, eu tô imaginando a imperatriz lá em Lemúria. Atlântida, né, por sua vez, nos lembra da grandeza da mente, do poder da ciência e da energia masculina. Ali também lembra muito o imperador, só que aí que acontece? Aí começou a exagerarem, né? Começou a vir uma energia masculina desequilibrada ali, né? Enfim, então, assim, alertou muito, né, sobre os perigos do desequilíbrio, né, da arrogância, da desconexão do sagrado. E aí, então, surge o Egito, né, como um ponto de transição, né, um lugar onde a humanidade tentou, mais uma vez, unir céu e terra. Espírito e matéria, masculino e feminino. Egito foi um grande laboratório espiritual, né, que buscava integrar o que já havia sido vivido nas eras anteriores, né. E essas histórias, então, gente, não são apenas sobre o passado, elas falam sobre nós, tá? Sobre a nossa própria busca por equilíbrio e completude. Então, falam muito, né, sobre a jornada das chamas gêmeas, né, que é a nossa jornada, a jornada da alma, né, em direção à sua essência, à sua verdade essencial, né? O encontro entre as forças opostas que, na verdade, sempre foram complementares. E então eu encerro aqui, né, abrindo espaço para esse próximo, né, que a gente vai falar mais sobre o Egito Antigo, e, né, dizendo aqui, então, para a gente compreender, né, Lemúria, Atlântida e a semente do Egito, né, prepara a gente, né, para mergulhar ainda mais a fundo, né, em todos esses mistérios, né. E aí, falando de Egito, a gente vai poder falar sobre os mitos, símbolos, ensinamentos que continuam vivos até hoje e que iluminam o caminho de quem busca despertar a consciência, que é o que a gente está fazendo, né? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar sugestão de temas, dúvidas, que eu vou ficar feliz, tá? Se tiver dentro aí da minha alçada, dentro do que eu gosto de falar, do que eu sei, enfim. E a gente vai trocando experiências, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal caso vocês tenham gostado, tá bom? Beijo!